fazer a Bíblia, vamos fazer a leitura. O verso 18, a parte B dele, se diz assim, olha, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22, mulheres, cada um de vós seja submisso ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento para aprendermos a Tua Palavra. Rogamos a Ti, Senhor, nesse momento que Tu venhas, Senhor, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a gente venha compreender e aplicar as verdades que foram ditas aqui, Senhor, aos nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, irmãos, o tema do nosso sermão de hoje é o Evangelho e a família. Alguns princípios bíblicos para a harmonia no lar. Eu gostaria, irmão, de iniciar o nosso sermão com uma frase de Charles Spurgeon. Ele diz assim: quando um lar ele é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar os anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Mas onde é que está o problema? O grande problema, irmãos, é que há muitos lares que não são governados pela palavra de Deus. E, inclusive, até mesmo aqueles lares que são ditos cristãos. Veja, que há muitos lares, irmãos, que são mais um ponto do inferno do que necessariamente um pedaço do céu. Eu estava lendo e um poeta falou algo interessante. Ele chamou o lar de um único êxtase. Quando eu falo êxtase, me refiro a satisfação, alegria, prazer, o único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda. Ou seja, irmãos, a família ela é uma criação de Deus. A família ela é instituição de Deus. Nós sabemos que o homem pecou, certo? Mas o propósito da família ainda permaneceu de pé. O propósito da família ainda permanece de pé. E isso, irmão, para nos ensinar uma grande verdade, que a gente vai descobrir o que a Bíblia fala sobre essa verdade ao longo da nossa exposição. E tudo, irmãos, que a gente precisa compreender antes de tudo, é que a única coisa que diferencia uma família cristã ou um lar cristão de uma família, um lar não cristão, é aonde ele está alicerçado, aonde se encontra o fundamento de tal família.
E isso não é importante a gente compreender, porque o apóstolo aqui ele está se dirigindo à família de crentes. Aqui o apóstolo está se dirigindo àquela família que tem como base da sua casa, do seu lar, o Evangelho de Cristo. É para esses que o apóstolo está se dirigindo. E uma vez, irmãos, prestem bem atenção, uma vez que Cristo, uma vez que o Evangelho é a base de uma família, necessariamente o Espírito Santo se faz presente no coração de cada membro. E uma vez que o Espírito Santo se faz presente no coração de cada membro, haverá harmonia. Haverá harmonia do lar. Somente é pelo Espírito Santo que nós conseguimos desfrutar de uma harmonia do lar. Harmonia verdadeira. E o ponto inicial para a gente desfrutar dessa harmonia dentro de casa, dentro do lar, é obedecendo ao mandamento básico que a palavra de Deus nos traz, que se encontra no capítulo 5, verso 18, parte B. Enchei-vos do Espírito. Vejam que tudo começa aqui. E ser cheio, a gente não pode entender como ser cheio, como se nós fôssemos um copo, o Espírito Santo fosse um líquido e ele vai lá e enche a gente. Não, irmãos, quando a Bíblia fala ser cheio do Espírito Santo, significa ser controlado, ser governado pelo Espírito Santo. Porque geralmente quando a gente fala, até quando a gente fala dessa associação de ser cheio do Espírito Santo, o que é que vem logo à nossa mente? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar. E não que de fato esse seja um pensamento errado, não, ele é correto. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo para pregar. Mas algo mais interessante ainda, é que o apóstolo Paulo ele aplica a plenitude do Espírito Santo também na família. Ele aplica também no lar. Veja, irmãos, que um lar, ele nunca será um pedaço do céu. Ele nunca será um paraíso, enquanto ele não for controlado, enquanto ele não for governado pelo Espírito Santo. Aí fica aquela pergunta, como uma família sabe que ela é cheia do Espírito Santo? Andando na palavra, cheios de alegria e disposição. É justamente nesse último ponto que a gente vai trabalhar. Submissão. Porque geralmente a gente pensa que é somente a esposa que deve se submeter ao marido. Mas veja, o contexto dos mandamentos que Paulo fala, dos imperativos que Paulo fala, a partir do verso 22 em diante, até o capítulo 6, verso 9, que a gente não vai trabalhar até o final, mas só isso que nós fazemos a leitura. O contexto dele está intimamente ligado ao versículo 21. A harmonia do lar começa com o mandamento básico: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas quando isso, irmãos, veja, quando isso se aplica no lar, como se dá essa submissão? E a gente vai compreender o significado de submissão. Só para a gente fazer um quadro bem amplo. O marido se sujeita à sua esposa, a amando. A esposa se sujeita ao marido, se submetendo a ele em resposta ao seu amor. Os filhos se submetem, se sujeitam aos seus pais, os honrando e os obedecendo. E os pais se submetem, se sujeitam aos seus filhos, os educando nos caminhos do Senhor. Em resumo, irmão, de tudo isso que eu falei, só se submete, só se sujeita quem é cheio do Espírito Santo.
Só se submete, só se sujeita quem é cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, sujeitar é assumir a posição de servo, a exemplo de nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele nos deu exemplo, para que assim como Ele fez, nós façamos também. O Senhor, Ele assumiu a posição de servo. E talvez esse seja um dos grandes problemas, irmãos. Porque muitos de nós queremos ser servos, queremos ser úteis na igreja. Porém, nós somos inúteis nos nossos lares. Nós não servimos nos nossos lares. Mais agrada a Deus você servir a Deus no seu lar do que você vir servir a Deus na igreja, ser santo na igreja, ser o homem mais útil da igreja. No entanto, em casa, como diz Spurgeon, ser um demônio. E isso não de nada sério. Então a gente vai ver aqui, irmãos, a responsabilidade de cada membro da família, cada membro cheio do Espírito Santo. É importante a gente frisar que aqui Paulo ele se dirige a crentes. Paulo se dirige à família de crentes. Em primeiro lugar, irmãos, é o dever da esposa cheia do Espírito Santo. O dever da esposa cheia do Espírito Santo. A gente vê aqui, irmãos, duas razões. Paulo nos dá pelo menos dois motivos aqui iniciais pelo qual a esposa deve se submeter ao marido. A primeira delas é o senhorio de Cristo, versículo 22, e a liderança do homem em Cristo, versículo 23. Aqui, irmãos, quando a Bíblia fala de submissão, ela não está falando de uma relação de superioridade e inferioridade. Porque a Bíblia deixa muito clara: homem e mulher são iguais perante Deus. Eles são iguais em dignidade, são iguais em honra, ambos são iguais. A única diferença que a Bíblia menciona, isso é claro, irmãos, que a Bíblia menciona, ela é apenas funcional. É uma diferença funcional, uma diferença de funções. Para que haja harmonia no lar, é necessário que cada membro no lar exerça a sua função, a função que Deus lhe deu. Veja que o quebra-cabeça, irmãos, o que dá sentido à imagem são as peças diferentes. Mas cada uma se encaixa perfeitamente, até formar a imagem que o quebra-cabeça ele apresenta. E assim que funciona no lar. A imagem da família, ela só é formada quando cada membro, cada peça diferente, cumpre o seu papel e se encaixa dentro do lar. E se encaixa dentro da família. E o papel, irmão, a função da esposa dada por Deus é se submeter ao marido. E submissão, irmãos, é se pôr debaixo da missão de outro. Qual é a missão do marido? A missão do marido é glorificar a Deus amando a sua esposa. A missão do marido, irmãos, é glorificar a Deus cuidando de sua esposa. E qual é a missão da esposa? Lembra-se de Gênesis 2:20? Que Deus deu a esposa ao homem, deu a mulher ao homem como auxiliadora, com uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora adequada. Por que era uma auxiliadora adequada, irmãos? Uma auxiliadora idônea, porque ela iria ajudar o homem em sua missão. Então a esposa ajuda ao marido na sua missão de glorificar a Deus. E o marido cumpre a sua missão amando e cuidando de sua esposa.
Então a gente vai ver aqui, irmãos, por que a esposa deve se submeter a Cristo. Porque a esposa deve se submeter ao marido. Em primeiro lugar, por causa de Cristo. Versículo 22. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Vejam que a submissão da esposa ao marido não é igual à submissão dela a Cristo, mas é por causa de Cristo. A esposa, irmãos, ela se submete. A submissão da esposa é um exemplo, é uma expressão da sua submissão a Cristo. O mesmo princípio que se aplica em João se aplica também ao lar. Lembra que João fala? Como eu posso falar que eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão? Aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. É o mesmo princípio que se aplica dentro do lar, com relação às funções de cada um. Como uma esposa pode se dizer que ela é submissa a Cristo, ela não consegue nem tão pouco se submeter ao marido a qual ela vê. E ela faz isso, ela se submete, irmão, justamente para a glória de Deus. E a submissão da esposa ao marido não é incondicional. É importante que a gente deixe claro isso. O limite da submissão da esposa vai até aonde o marido não a exija que ela desobedeça a Cristo, quer de maneira expressa ou não, quer de maneira clara ou não. Ou seja, submissão incondicional somente a Cristo. Em segundo lugar, é a sua liberdade. Versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do povo. A submissão, irmãos, da esposa ao marido não é escravidão. Não, pelo menos do ponto de vista bíblico. Pelo contrário, é a liberdade. O trem, irmãos, ele só é livre quando ele anda pelos trilhos. O trem só é livre quando ele anda pelos trilhos. O ensino que a Bíblia nos traz é que Deus deu ao homem certa liderança. E a esposa compreende o seu papel, o seu verdadeiro papel dado por Deus, a sua função, não na rebelião contra o marido e a sua liderança, mas justamente pelo contrário, em uma submissão voluntária e alegre. E talvez esse seja um dos grandes perigos, dos grandes erros do feminismo. É ensinar que as mulheres são livres servindo aos seus patrões, mas escravas servindo aos seus maridos. E é isso que a gente precisa meditar. Em terceiro lugar, irmãos, é a glória da esposa. Verso 24. Mas assim como Cristo, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Vejam, irmãos, que assim como a glória da igreja é se submeter a Cristo, a glória da esposa é se submeter ao marido. Trata-se de uma submissão em amor. A igreja se submete a Cristo em amor. A igreja ela não se submete a um senhor tirano, mas pelo contrário, a igreja ela se submete a um Senhor que a ama. Ela se submete a um Deus que a ama a ponto de entregar a sua vida por ela, a ponto de dar a sua vida por ela. E da mesma forma, a mulher, a esposa, ela não se submete a um tirano. Pelo contrário, ela se submete ao marido que a ama assim como Cristo amou a igreja.
agora, irmãos, a gente vai passar no nosso segundo ponto, que é o dever do marido cheio do Espírito Santo. Veja, se por um lado a missão da esposa é submeter, por outro lado, a missão do marido é amar. E aqui a gente precisa entender, irmãos, parar para compreender que ao homem foi dada uma responsabilidade ainda maior. Por que ao homem foi dada uma responsabilidade ainda maior, irmãos? Porque o marido, ele tem a responsabilidade de cuidar de um presente de Deus. É exatamente isso. As nossas esposas são um presente de Deus. O que é que diz a narrativa de Gênesis, irmãos? Quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O Senhor, Ele cria a mulher da costela de Adão. E o que a Bíblia fala? Diz que Deus o trouxe a Adão. Ou seja, presenteou Adão com uma esposa. As esposas são um presente de Deus. E o homem, irmãos, que deseja que a sua esposa lhe seja submissa, como a igreja é Cristo, ele precisa necessariamente amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. O amor do marido, irmão, deve ser perseverante, santificador, sacrificial, protetor e provedor. O marido, ele ama a esposa mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou, se entregou por ela. Veja, irmãos, Cristo é o padrão de Deus para o marido. Cristo é o padrão de Deus para o marido. Logo, veja, que o marido deve usar a liderança que Deus lhe deu para servir, para se sujeitar à sua esposa com amor, para servir com amor. Para servir com amor. E note algo, que quando Paulo ele chega no contexto do marido, o foco de Paulo não está na autoridade. O foco de Paulo em relação aos maridos não está na liderança, mas está no amor do marido. Então, irmãos, como é que deve ser o amor do marido? Em primeiro lugar, o amor do marido ele deve ser sacrificial. Versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, irmãos, se o marido, se o homem tomar o amor de Cristo pela sua igreja como padrão, como norma para a sua vida, ele vai amar a sua esposa de uma maneira sacrificial. O amor sacrificial, irmãos, não considera a si mesmo. Ele não considera os seus direitos. Pelo contrário, ele considera em primeiro lugar o bem-estar do outro. O marido, ele considera o bem-estar do outro. Veja, Cristo, ele considerou em primeiro lugar o bem-estar de sua igreja, o bem-estar de sua noiva. É isso que o marido faz. Em segundo lugar, irmãos, o amor do marido, ele é santificador. Verso 26 e 27, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como gloriosa, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aqui a gente tem um quadro impressionante do papel do marido dentro do lar. Porque, irmãos, para Cristo, veja, para Cristo ser o cabeça, ser o líder, ter liderança, é doar tudo de si, tudo que possui pelo bem da igreja. Pelo bem da igreja.
Veja, irmãos, que Cristo ele assume a responsabilidade pela beleza de sua noiva, que é a igreja. Cristo esteve disposto a entregar a sua própria vida por causa da igreja, pela beleza da igreja, pela santidade de sua igreja, pela pureza de sua igreja. E é justamente esse o propósito de Deus para o marido. É esse o propósito de Deus para o homem cristão. Que seja alguém que assuma a responsabilidade pela beleza de sua esposa. Justamente alguém que esteja pronto de abandonar, de deixar de lado seus desejos, a sua vontade, estar disposto a se entregar justamente pela beleza espiritual de sua esposa. Vejam, irmãos, que o marido cristão, ele se preocupa com o crescimento espiritual de sua noiva. Ele se preocupa com o crescimento espiritual de sua esposa da mesma forma como Cristo se preocupa com o crescimento, com a pureza, com a santidade de sua noiva, que é a igreja. Outro ponto, irmãos, aqui, é que o amor do marido, ele deve ser gratificante. Verso 28 e 30. Assim, o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. No casamento, irmãos, homem e mulher se tornam uma só carne. De modo que tudo que o marido faz para a sua esposa, ele faz a si mesmo. Então, irmãos, o bem-estar da esposa é o bem-estar do marido. A alegria da esposa é a alegria do marido. E tudo que o marido faz, como a palavra diz aqui, tudo que o marido faz à esposa, ele faz a si mesmo. Em terceiro lugar, aí que entra numa parte importante, irmãos, que é justamente sobre o mistério do casamento. Versículos 31 e 32. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Note que aqui o apóstolo, ele pega o mandamento de Gênesis e aplica a relação de Cristo com a igreja. Veja, irmãos, que Deus, quando Deus ele cria o homem e a mulher e ele os une numa relação chamada casamento, Deus não estava fazendo algo aleatório. Deus não simplesmente chegou e quis, vou fazer isso. Não, irmão. Veja que Deus não faz nada sem propósito. Quando Deus instituiu o casamento, o Senhor estava pintando um quadro. Veja que o casamento ele é um quadro. Muitos fazem do casamento um fim em si mesmo. Muitos irmãos querem ver um casamento como, de certa forma, uma realização pessoal e até em busca de satisfação, de prazer sexual. Ou seja, quer seja o homem ou a mulher, eles procuram alguém que os complemente, que os complete. Então, nesse caso, o casamento ele acaba sendo um fim em si mesmo. E a satisfação sexual é apenas uma celebração do casamento. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Algo, como diz o nosso irmão Luiz, algo tremendo. Algo bastante profundo, irmãos. Deus não criou o casamento como um fim em si mesmo. Pelo contrário, o casamento é um meio para um fim.
Veja que embora a satisfação, a alegria, o prazer sexual faça parte do casamento, mas veja, não para nisso. O casamento ele nos mostra uma realidade ainda maior, a ponto da Bíblia dizer, olha, esse mistério é grande. Mas o que é o mistério, irmãos? Na Bíblia, mistério era algo que estava oculto no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e que no Novo Testamento ele passou a ser descoberto, ele passou a ser revelado. Ele veio às claras. É esse o conceito de mistério na Bíblia. Ou seja, quando Deus ele criou o casamento, ele instituiu o casamento, o Senhor estava dando um exemplo do Evangelho. Veja que o casamento, irmãos, é um exemplo do Evangelho. O casamento, irmãos, é um retrato de Deus ao mundo para que eles vejam o amor de Deus pelo seu povo, para que eles vejam o amor de Deus pela sua igreja, a ponto de vir ao mundo e morrer por ela. O casamento, ele mostra a relação entre Cristo e a igreja. Veja, conforme nós vimos aqui, Cristo amou a igreja. E a igreja, em gratidão, se submeteu a Cristo em resposta a esse amor. E é uma relação de amor, irmãos. Não se trata de uma relação de compatibilidade. Porque não tem nada mais incompatível do que pecadores em Cristo. Mas o Senhor, ele se doou por nós, para nós termos um relacionamento com Ele de amor. Esse é o mistério do casamento. E a gente só vai compreender, irmão, nós só conseguimos compreender o que é o casamento quando a gente compreender como funciona a relação de Cristo e a sua igreja. E é somente assim, irmãos. Agora a gente vai continuar, dar prosseguimento, falando agora do dever dos filhos cheios do Espírito Santo. Veja, os filhos também fazem parte da família. Os filhos também precisam de instruções. Duas palavras, irmãos. Capítulo 6, verso 1 a 3. Duas palavras resumem os deveres dos filhos para com os pais: obediência e honra. Hoje em dia é comum os filhos se rebelarem contra a liderança dos pais, contra a autoridade dos pais. O que é que a Bíblia fala em 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 2? Que desobediência aos pais é o sinal de decadência dos últimos tempos. É o sinal de decadência de uma sociedade. E fazendo um paralelo ao Senhor, Paulo diz que a obediência, a honra aos pais, pela parte dos filhos, agrada a Deus. É agradável a Deus, irmãos. Então, nós que somos filhos, você que é filho, você honra mais a Deus, você agrada mais a Deus se você honrar os seus pais dentro das casas de vocês, os obedecendo, do que propriamente vindo na igreja e desobedecendo aos pais nos lares. Amém. Aleluia. E Paulo aqui, irmãos, dá 3 motivos pelo qual os filhos devem ser obedientes aos pais. O primeiro deles é porque é certo. Versículo 1: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Irmãos, quando você se torna cristão,
você que é filho, nós que somos filhos, quando a gente se torna cristãos, a gente não deixa de ter as nossas responsabilidades diárias. Pelo contrário, o Evangelho, ele trabalha a tal ponto dentro de nós, que nós passamos a ser filhos dedicados dentro do lar. Filhos que se dedicam dentro do lar. E em segundo lugar, irmãos, porque é ordenada, é um mandamento. Verso 2, parte A: honra teu pai e a tua mãe. Paulo aqui ele cita o quinto mandamento. Irmãos, honrar pai e mãe está muito além do que simplesmente obedecer. A honra, ela nasce no coração. A honra, ela nasce no coração. De modo que, se a gente obedecer, mas não com a intenção de honrar aos pais, nós estaremos pecando. A honra dos filhos, ela nasce no coração. E a honra, ela resulta em obediência. A honra, ela resulta em obediência. E os filhos, irmãos, devem obedecer aos pais, não porque simplesmente são os pais, mas principalmente foi porque o Senhor assim o ordenou. Êxodo 20, o Senhor fala: honra teu pai e a tua mãe. Para a gente ter uma ideia, na antiga aliança, quem desobedecesse, o filho rebelde, era morto. O filho que amaldiçoasse o pai, desonrasse o pai, era morto. Então, quando a gente compreende que desobedecer pai e mãe é desobedecer o próprio Deus, é se rebelar contra o próprio Deus. Em terceiro lugar, irmãos, porque a obediência, a honra, ela é recompensadora. Versículo 2, B e o verso 3. Olha, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Veja, irmão, que Paulo ensina aqui, a palavra de Deus ensina que os filhos, eles, quando eles obedecem aos pais, eles podem evitar muitas desgraças. Eles podem evitar pecados, eles podem evitar tragédias que, de certa forma, encurtariam até as suas vidas. Em quinto lugar, irmãos, dando continuidade, o dever dos pais cheios do Espírito Santo. Os pais também têm os deveres. Aqui a gente vai ver como os pais se sujeitam aos filhos no temor do Senhor. Vejam que se as crianças elas fossem deixadas por conta própria, elas se tornariam rebeldes. Elas se tornariam rebeldes, irmãos. E não pense que as crianças são uns seres santos, puros, que não tem pecado, não. A Bíblia fala que são pecadoras desde o começo, desde o princípio. Livro de Gênesis, livro de Jeremias, fala que o homem é acostumado a fazer o mal desde pequeno. Ele é acostumado, irmãos, a fazer o mal desde pequeno, por essa razão que Deus deu os pais para botarem freio nas crianças. Por essa razão que Deus deu os pais para justamente educar as crianças no caminho do Senhor. E aqui Paulo ele fala das responsabilidades dos pais. A primeira delas é que os pais não devem desanimar os filhos
versículo 4, parte A. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Na época de Paulo, irmãos, quando nascia uma criança numa família romana, o pai tinha a absoluta autoridade pelo filho. Então, de maneira que quando nascia uma criança numa família romana, a criança ela era tirada do quarto, era trazida ao pai, e se o pai a tomasse no colo, era sinal de que ele o aceitou como filho. Mas se ele não tomasse no colo, era sinal de que a criança tinha sido rejeitada. E uma vez que a criança tinha sido rejeitada, ela era vendida como escrava ou ela era abandonada para morrer. Mas o Evangelho, o cristianismo, vem e dá uma outra visão de mundo. Dá uma outra visão de relacionamento de pais e filhos. Que é justamente para que os pais não usassem de sua autoridade para abusar de seus filhos, a ponto de eles ficarem desanimados, mas pelo contrário, eles devem encorajá-los e educá-los na educação do Senhor. E aqui, irmãos, é algo interessante, que quem é pai deve tomar como exemplo o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele está sempre disponível quando a gente busca. Da mesma forma, quem é pai deveria estar disponível para o seu filho, mesmo que o assunto pareça secundário. Porque toda vez que nós buscamos a Deus, nós não temos certeza que Ele está lá presente. Quando nós oramos, nós temos a certeza. Porque nós temos a certeza? Porque a palavra de Deus diz que Ele está nos ouvindo. Da mesma forma, o filho deve ter certeza de que o pai está lá ouvindo a ele. Em segundo lugar, irmãos, por outro lado, os pais devem disciplinar os filhos. Verso 4, parte B. Mas criai-os na disciplina do Senhor. E criar na disciplina, irmãos, ela dá a ideia justamente do aprendizado por meio da disciplina. O termo ele pode ser traduzido como corrigir. E o que é correção? A correção ela só visa uma única coisa: trazer ao estado correto. Trazer ao estado correto. E a psicologia moderna se opõe ao conceito de disciplina da Bíblia. Porque acha que acaba pressionando a criança e ela não consegue se desenvolver. Mas pelo contrário, olha só, a Bíblia fala que a disciplina é uma demonstração de amor. E não disciplinar significa odiar o filho. Provérbios 13, 24, olha, odeia seu filho quem o poupa da vara. O que é vara, irmãos? Disciplina. Mas quem o ama, o disciplina no tempo certo. E é importante que os pais compreendam a relação à disciplina para que não estejam disciplinando os filhos de maneira errada. Porque a disciplina dos pais deve ser em amor e não em ira. Deve corrigir os filhos, deve trazer aos filhos a um estado correto, a andar de maneira correta, de maneira certa. E quando o filho, irmãos, se mostra muito rebelde, muito desobediente, de uma maneira onde é um mau testemunho mesmo, como diz o meu professor de teologia, dei uma surra bem dada.
aprendam. Para que aprendam. Eu acredito, embora eu seja novo aqui, eu cheguei a apanhar quando criança, mas nem por isso eu estou aqui me lamentando, nem por isso eu estou aqui inimigo do meu pai. Eu acredito que muitos aqui apanharam quando crianças, e nem por isso estão aqui tristes, estão com traumas, com sequelas. Claro, a Bíblia ela não vai matar a criança de surra, mas é necessário, irmãos, que haja um equilíbrio. A Bíblia ela classifica um equilíbrio entre encorajamento e disciplina. Uma criança muito encorajada, muito animada, ela fica mimada. Uma criança que é feita muito à vontade, ela fica mimada. Isso é um estrago e uma vergonha para os pais. Mas também, por outro lado, uma criança que ela é muito disciplinada, muito repreendida, ela cresce desanimada. E quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3, ele fala: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos para que eles não se desenvolvam, que eles não cresçam e fiquem desanimados. Então há uma necessidade da relação dos pais com os filhos de haver um equilíbrio nisso. Um equilíbrio nessa relação. E a última responsabilidade dos pais com relação aos filhos é que eles devem instruí-los. É o papel dos pais instruir os filhos. Paulo continua, olha: mas criai-os na instrução do Senhor. Os pais não devem educar seus filhos somente com ações, mas com a palavra. Ainda que os filhos não apreciem, ou até de certa forma não dêem ouvido aos conselhos dos pais, mas quem é pai não pode se esquivar de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Não pode se desviar de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E essa instrução, irmãos, esse ensino deve ser de acordo com a Bíblia. E o lar cristão, o lar, a casa, o lar, não a igreja, a casa deveria ser o local onde os filhos, o local onde as crianças deveriam aprender mais de Cristo e sobre a piedade, sobre a vida cristã do que qualquer outro lugar. É no lar. Aleluia. E é justamente isso, está na hora dos pais, quem é pai, parar de empurrar suas responsabilidades para a igreja e passarem a educar os seus filhos no caminho de Deus. Passar a educar a criança no caminho em que ele deve andar. Não é responsabilidade da igreja. A igreja não é colégio. É educação dos pais. É dever dos pais educar os filhos no caminho do Senhor. É os pais que devem ensinar de Cristo aos seus filhos. Quando o Senhor institui o mandamento lá em Deuteronômio, o que é que ele fala? Tu vais ensinar aos teus filhos esses mandamentos. É dever dos pais, irmãos, ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar, na instrução do Senhor. E veja, Paulo continua falando o seguinte. Paulo termina assim, olha: mas criai-os na disciplina e instrução de quem, irmãos? Do Senhor. Ou seja, tudo isso, irmãos, que os pais fazem em relação aos filhos, ele é do Senhor. E se ele é do Senhor, ele visa o quê? O desenvolvimento, o crescimento espiritual da criança.
Cristo, ele disciplina, ele instrui os filhos, as crianças, por meio dos pais. Então, de modo, irmãos, que os pais que educam os seus filhos devem educar debaixo da autoridade de Cristo. Debaixo da autoridade. A gente lembra daquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Tudo que vocês façam, façam como se vocês estivessem fazendo a Cristo. Façam para a glória de Deus. Façam debaixo da autoridade de Deus. E por fim, irmãos, aqui a gente viu um quadro maravilhoso do que é uma família segundo a palavra de Deus. O que é uma família segundo o lar, segundo o Evangelho. Deus, ele trouxe o verdadeiro sentido da família com o Evangelho. O Evangelho que trouxe o verdadeiro sentido da família. A gente vê no relacionamento do Senhor com a igreja. Nós vemos no relacionamento de Deus Pai com os seus filhos. Nós vemos o relacionamento dos filhos de Deus com o Deus Pai. E principalmente na relação íntima, harmoniosa entre as pessoas da Trindade. O padrão do que é a harmonia. Vemos na Trindade, irmãos, o padrão absoluto de harmonia. Lá em Gênesis 1, quando a Bíblia fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia fala façamos, irmãos, quando a Bíblia fala Deus disse, o hebraico para Deus, a palavra Elohim se encontra no plural, fazendo justamente uma referência à Trindade. Ou seja, o homem, ele é a imagem e semelhança da Trindade. O homem e a mulher, eles foram criados à imagem e à semelhança da Trindade. E assim, irmãos, como a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, trabalha de uma maneira tão harmoniosa entre eles, que a Bíblia, irmãos, ela afirma esse trabalho, ela expressa esse trabalho divino quando ela declara, veja, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, isso expressa a triunidade de Deus. Uma relação harmoniosa entre Pai, Filho e o Espírito Santo, irmãos. Da mesma forma, homem, mulher e os filhos, eles são iguais perante Deus. No entanto, são diferentes em funções. Cada um no lar é diferente, irmãos, em funções, não em importância. São diferentes em funções. Então, se a gente compreender isso, se cada um de nós exercêssemos o nosso papel, as nossas responsabilidades que a Bíblia nos ordena, que Deus nos ordena, princípios criacionais que se perderam, mas foram restaurados, foram restabelecidos na imagem de Cristo, a sua igreja, com a vinda do Senhor, com a vinda do Evangelho. Se nós trouxermos de volta essa imagem que a Bíblia traz, nós compreendemos o que é o relacionamento de Cristo à sua igreja. Aí sim, irmãos, haverá tamanha harmonia em nosso lar, que a gente vai receber um único nome: família. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Que o Senhor nos ensine, irmãos, o que é ser família de verdade. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor. Oh meu Deus, nós temos tanto que aprender o que é ser família, Senhor. Ensina-nos pelo teu exemplo, Senhor. Ensina-nos pelo teu relacionamento com a tua igreja. Aos maridos, Senhor,
Derrama graça de amar a sua esposa, assim como tu amas a tua igreja, Senhor. As esposas, dê graça, Senhor, para que elas se submetam aos seus maridos, assim como a tua igreja se submete a ti em amor, Senhor. Aos filhos, Senhor, da graça, que honrem e obedeçam aos seus pais, no temor do Senhor. E aos pais, Senhor, dê sabedoria, para que eles eduquem os seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Que a gente compreenda, Senhor, a influência que o teu Evangelho tem, Senhor, no lar. Aplica, Senhor, essas verdades em nossos corações, para que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço do paraíso. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, é isso que oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus.